Olha, tem certas histórias que a gente acha que conhece, mas quando vamos investigar a fundo, a gente descobre que o buraco é muito mais embaixo. Hoje vamos mergulhar na origem surpreendente do movimento de microempresários no Brasil. E se prepara, porque a história é bem diferente do que se imagina. Toda essa análise, aliás, foi inspirada no texto Síndromes Brasileiras, de Dirceu Pio, que está no livro Prosperidade Reprimida, do economista Pedro Cascais Filho. Então vamos juntos desvendar esse quebra-cabeça. A grande pergunta que guia a gente é essa aqui. Por que raios o maior movimento de pequenos empreendedores do Brasil foi nascer justo em Santa Catarina? Pensa bem, longe dos centros de poder, longe de Brasília, São Paulo, Rio. Não parece fazer muito sentido, né? É um verdadeiro mistério histórico, e é ele que a gente vai começar a resolver agora. E para encontrar essa resposta, a gente precisa voltar no tempo. Mas assim, voltar muito no tempo. Porque a chave desse mistério não está na política recente, não. Ela está escondida nas raízes, na formação única de Santa Catarina. É lá que a gente vai entender como um modelo de sociedade completamente diferente se formou, quase como se fosse um outro país dentro do Brasil. A história começa muito antes do que a gente pensa. Olha só, lá em 1748 já chegam os primeiros imigrantes dos Açores e, ponto-chave, eles recebem pequenas propriedades. Essa ideia se fortalece no século XIX, quando a própria família real decide que aquela província seria para imigrantes europeus, mas sempre nesse mesmo esquema, pequenas propriedades. Ou seja, não foi um acidente, foi um projeto de colonização planejado para ser assim, desde o início, bem diferente do resto do país. E essa diferença fica muito clara quando a gente coloca os dois modelos lado a lado. De um lado, o modelo de Santa Catarina. Pequenas terras, uma produção bem diversificada, de tudo um pouco e o trabalho feito pela própria família. Do outro, o modelo do resto do Brasil. O latifúndio gigante, a monocultura focada só em exportar um produto e, o ponto mais importante de todos, a mão de obra escrava. Eram literalmente dois mundos opostos crescendo dentro do mesmo território. E claro, essa diferença toda não ficou só na economia. Ela foi para a cultura, para o jeito de enxergar o mundo e, principalmente, o trabalho. Tem uma frase do próprio Dom Pedro I que é muito reveladora. Ele disse que a instituição da escravatura degradou o trabalho manual aos olhos luso-brasileiros. Ou seja, enquanto no resto do Brasil botar a mão na massa era visto como algo menor, algo sem valor, em Santa Catarina era o exato oposto. O trabalho manual era a base de tudo, era o que trazia dignidade. E o que acontece quando se tem um monte de gente com pequenas propriedades trabalhando em família? Elas precisam se ajudar. É daí que surge o famoso mutirão, sabe? A casa da família vira o centro de produção, o cooperativismo ganha uma força enorme e a vizinhança se baseia na ajuda mútua. Tinha até uma expressão que dizia que o vizinho estava sempre à distância de um berro. Era só gritar que alguém vinha ajudar. Ok, esse sistema funcionou muito bem por muito tempo. Sustentou comunidades inteiras. Mas o mundo lá fora começou a mudar e a mudar rápido. E agora a gente avança no tempo para ver o momento da grande virada, quando o artesão teve que, na marra, virar empresário, e os desafios de entrar num mundo novo para o qual ele não estava nem um pouco preparado. Então, só para a gente não esquecer, o coração que bombeava a economia catarinense era esse aqui, o pequeno produtor e o artesão. Indivíduos, famílias, fazendo as coisas com as próprias mãos para se sustentar e para vender ali na comunidade mesmo. Só que o mercado se transformou. A concorrência de fora chegou com tudo. E para sobreviver, não adiantava mais só ser bom em produzir. O artesão foi forçado a virar empresário. Teve que começar a pensar em custos, em logística, em como vender. E é aí que o problema começa. Porque de repente essa turma estava jogando um jogo que não era o deles. Um jogo com regras que eles não conheciam, dominado por empresas gigantes, com o governo se metendo e uma concorrência totalmente predatória. Aquela antiga cultura do mutirão, de se ajudar, como é que isso ia funcionar contra uma multinacional? Simplesmente não funcionava. Mas é justamente no meio dessa crise, desse choque entre dois mundos, que uma solução começa a aparecer. E o mais interessante, ela não vem de cima para baixo, não vem de Brasília, ela nasce ali mesmo, em Santa Catarina. Uma ideia que iria finalmente dar um nome e uma voz para milhões de brasileiros que nem sabiam que formavam um juco. E aqui está a grande sacada. Em 1984, o economista Pedro Cascais e seus colegas criam uma palavra que mudaria tudo: microempresário. Parece uma coisa simples, né? Mas foi revolucionário. Porque, pela primeira vez, o dono da padaria, a costureira, o marceneiro, toda essa gente que trabalhava por conta própria ganhou uma identidade. Um nome que unia todo mundo. E essa ideia não ficou só no papel, não. Virou ação.
Virou um movimento organizado que foi crescendo, passo a passo. Começou com uma associação pequena, local, a Simpev, a ideia pegou e logo virou uma federação estadual, a FAMPESC, e quando eles viram, aquilo já tinha virado um movimento nacional com a CONAMPEC, que existe até hoje. E conforme o movimento foi se organizando, eles tiveram a maior surpresa de todas, a dimensão da coisa. Não eram alguns milhares de pessoas, eram milhões. Foi aí que a ficha caiu. O Brasil real, do dia a dia, era na verdade muito mais parecido com o modelo de Santa Catarina do que a elite econômica e política imaginava. Existiam milhões de pequenos empreendedores espalhados por todos os cantos do país. Eles só não tinham um nome para se chamar. E todo esse sentimento, toda essa força, foi resumida numa frase que virou o lema do movimento: o grande caminho dos pequenos. É a materialização da ideia de que, mesmo sendo pequenos individualmente, quando se juntam, eles conseguem construir um caminho grandioso e ter voz no país. No fim das contas, a história dos microempresários de Santa Catarina revela um modelo de Brasil que estava escondido, bem debaixo do nosso nariz. Isso deixa a gente pensando que outros modelos diferentes, que outras soluções locais podem estar agora mesmo espalhadas por aí em outras regiões do país, só esperando para serem descobertas e, quem sabe, moldar o nosso futuro. Fica aí a reflexão.